Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma. E hoje estamos aqui com a Dona Ana e seu Donizete, que são antigos trabalhadores do Centro Espírita Cristão, onde eu comecei, o Wagner começou, e eles foram, inclusive, meus professores, meus instrutores, o que me ensinaram o beabá do Espiritismo. Então, para nós é uma honra receber vocês. Sejam muito bem-vindos Muito aqui obrigada. à nossa casa. Boa tarde, Carla. Então, é uma honra para nós, né? A gente estar aqui hoje, justamente com uma aluna, ex-aluna nossa, e sinal de que fizemos a coisa certa, né? Porque os frutos estão aí, ó. Ai, E muito graças a Deus obrigada. por isso. E é isso que é interessante, sabe? A gente passar os ensinamentos e ver aquela pessoa que recebeu o ensinamento lá na frente, dando frutos, né? Porque é assim que a doutrina deve ser, né? Sim. Não simplesmente aprender E para guardar nada, para si. guardar para si mesmo. Então, a doutrina é isso. Você aprende e você passa adiante. Naquilo que você identifica, né? Você trabalha, você auxilia, você ampara, você acolhe. Eu tenho muito para falar. A doutrina espírita, para mim, é tudo. A gente observando, né, o resultado do que foi feito, né, a gente fica muito feliz porque a gente vê que a coisa tá fluindo, tá dando certo, né, as pessoas estão levando adiante o aprendizado, né, quando encontra alunos que se aplicam, né, se dedica ao aprendizado, se interessa, né, é muito gostoso, né? E conhecimento é para fazer, é para isso. A pessoa muitas vezes, tem pessoas que às vezes adquirem o conhecimento e guarda para si. E isso prejudica tanto, né? Porque como a própria doutrina fala, Jesus fala, né? Conhecimento é para ser passado adiante, para ser, vamos dizer assim, orientado. E as pessoas que estão recebendo, quando a gente percebe que o interesse é grande, nossa, a gente passa com muito mais entusiasmo, né? A gente quer que a doutrina cresça, que ela, né, ganhe mais espaço, Sim. chegue a mais pessoas, porque é aquilo que a gente acredita, aquilo que nos fez bem, a gente quer que faça também Bem bem para o próximo, para aqueles outro, que E ele são para nossos outros, ele amigos. para outros, eles para outros. E assim vai. Isso é muito, muito gratificante. Tem uma frase que fala: conhecimento, quanto a gente mais divide, mais ele se multiplica. Que é a única coisa que é inversa na matemática. A gente divide, aquilo que a gente divide está se multiplicando, né? Então, eu acho que é essa a ideia. Mas gostaria de convidá-los para fazer uma oração antes que a gente aprofunde nessa conversa, porque tem tanta história aqui para contar que vocês nem imaginam. Bom, acho que eu vou passar isso para o senhor Donizete. Pode Gostaria? Olha. Então, com a certeza de que Deus permitiu este momento aqui, hoje, para esta gravação, para divulgar um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Sabemos que a doutrina é muito ampla e tem muito aprendizado ainda pela frente. Quando a gente pensa que já aprendeu tudo, temos muito ainda a aprender. E a certeza que Jesus está sempre conosco, nos amparando, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos dando as condições necessárias para que possamos seguir em frente. Porque se a vida tem dificuldade com Jesus, imagina sem Jesus na nossa vida. Então, nessa tarde de hoje, a todos que estão assistindo, que vão assistir ainda, eu peço a Jesus que abençoe, que ilumine, que ampare, que proteja cada um, cada lar, cada família, para que possam, com a luz do Divino Mestre, seguir firme, forte e confiante nesta jornada, dando o melhor de si para a evolução, que é o nosso objetivo de aqui estarmos encarnados.
para evoluir, para melhorar. E isso sempre com Jesus à nossa frente, nos guiando, nos amparando e nos conduzindo. Que Jesus nos envolva a todos neste momento com seu amor, com sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, tava com saudade de ouvir essa oração. Estava com saudade, emocionou a Carla. Tava. Ela ficou emocionada. Fiquei emocionada porque para mim tá passando um filminho na minha cabeça enquanto fazia oração, de quando eu cheguei ao centro espírita necessitando de ajuda. Já logo fui amparada por, né, muitas pessoas queridas e logo eu lembro assim que o Centro Espírita Cristão na época não tinha cursos ainda. E logo começou esse movimento porque precisavam voltar a ter, né? Que aí eu lembro que eu e outras pessoas, a primeira turma do Básico 1 nessa retomada. Então, é bacana a gente ver realmente a trajetória, os momentos dentro de uma casa espírita. E eu acho que é isso que é bacana, vocês trazerem essa história, né? Então, contar pra gente um pouquinho. Vocês ficaram no cristão por muitos e muitos anos. Então, contar, eu acho que são tantas histórias que vale a pena as pessoas entenderem por quê, gente. Por que disso? Porque a gente aprende com as histórias dos outros. Assim como a gente aprendeu, inclusive, com a história de João, com a história de Pedro, com a história de Jesus. Então, sempre quando vem alguém contar uma história da sua vida, a gente aprende com ela. E eu acho que esse que é o momento agora da gente começar a nossa realmente conversa. A gente está sempre aprendendo, né, Carla? E este aprendizado que nós adquirimos, há uma necessidade enorme de exemplificar às vezes, né? Como foi, né? Sim. Porque a gente chegou a uma melhoria, a um conhecimento. Sim. Porque o chamamento é normalmente doloroso. Poucas pessoas chegam pelo amor. Sim. Quase sempre a dor que conduz a todos ao conhecimento, à aproximação da doutrina, à aproximação de Jesus, porque a dor, ela toma conta justamente por quê? Porque distanciamos. Sim. Distanciamos de Deus, distanciamos de Jesus e não sabemos, não conhecemos mais o nosso caminho, não sabemos mais como lidar que fazer, né? Com as dificuldades, com as dores que se achegam, né, para nos sacudir, porque isso aí é Deus dando aquela sacudida e dizendo, venha, filho, se achegue, eu estou aqui, sou seu pai, vou te ajudar, né? Então é bem isso. E com certeza, hoje a gente, após todo esse conhecimento, a gente agradece a dor pelo que a gente passou, né? A dor é bendita. Ela é bendita. Por quê? Porque foi graças a esse momento que, por exemplo, hoje eu estou aqui, fazendo o que eu faço. Eu também. Também. Então, eu acho que é isso que é bacana a gente mostrar, que a dor ela não é negativa nunca e nem ela é punitiva. É como você falou, é um chamamento. Ó, eu tô aqui, vem que eu tô aqui. Ela né? é educativa, ela educa, nos educa. Se não fosse saber dessa dor, a gente não educaria né, a nossa forma de ser, a nossa melhoria moral, de jeito nenhum. Tá aí a forma de educar a nossa moral. Aquilo que a gente acha que é ruim, passa a ser bom para nós. Sim, né? sim. E assim nós modificamos e queremos auxiliar outras pessoas que também queiram passar pela mesma transformação. Né? E como que tudo isso começou? São tantas histórias, A vamos dor, selecionar cara. algumas pela dor. A dor física, a dor né, moral, espiritual, era grande demais. Sem contar uma mediunidade muito aflorada, né? E fica desenfreada, e esse desenfrear de uma mediunidade sem conhecimento nenhum, sem saber como lidar, traz um monte de consequências graves e sérias para uma pessoa que possui, Sim. né? E no caso, eu fiquei cansada de sofrer. Eu não aguentava mais, eu disse para mim mesma, não aguento mais sofrer. Em algum lugar há de ter alguém que vai me ajudar.
eu peguei o meu filho, o Álvaro, né, que é o pai do João, que ali está sentadinho. Falei, vamos comigo. Falou, aonde? Falei, não sei. Em algum lugar, Deus há de me ajudar. Alguém há de me ajudar. Saí sem rumo, sem destino. E caminhei a pé, sabe? Procurando algo. Atravessei, subi tudinho, cheguei lá na Inocência Seráfica. Inocência Seráfica, para quem não sabe, é aqui em Carapicuíba. Aí eu dizia para ele, aqui não tem nada. Chegava em outra entrada, Travessa da Inocência, eu dizia novamente, aqui também não tem nada. Até que eu cheguei perto de uma, como é que fala? Félix, o que era que vende lá mesmo? Era... A revenda de hidráulica, hidráulica, Félix, né? Bem na esquina, assim, eu falei, aqui tem alguma coisa. Desci, sabe? Segurando a mãozinha dele e fui. Aí cheguei lá embaixo, terminou aquela rua que era a descida, uma outra rua paralela assim. Tinha um senhor e eu perguntei, tem alguma casa espírita por aqui? Ele apontou, olha lá, tá vendo aquele muro vivo lá? A senhora bate e chama pelo seu Marcos. Olha. Aliás, eles estão trabalhando agora. É só bater que ele vai abrir. Aí eu cheguei lá, bati, seu Marcos abriu. Eram uns 40 casas. Então não era exatamente o Centro Espírita Cristão ainda, né? Que a residência do seu Marcos está lá até hoje ainda. Um bairro da Vila Dirce, Carapicuíba. E o seu Marcos me acolheu, e eu toda transtornada, sabe? Completamente transtornada. Aí, por conta da mediunidade, aqueles espíritos que estavam comigo já tomaram conta do meu corpo ali, sabe? Imediatamente, ele já colocou os médiuns todos para trabalhar. E ele falou para mim no final, traz o seu marido. Falei, meu marido é ateu. Ele era ateu. Olha só, não sabia em disso. Nada. Eu ainda era do catolicismo. Falei, meu marido é ateu, ele não vem, seu Marcos. Ele falou, vem. Fala com ele. Convida ele, ele vai vir. Mas não é que ele aceitou ir mesmo? Aí foi. Aí seu Marcos conversou com a gente, fez tratamento, né, para eu melhorar. Aí falou, vocês precisam de estudo. Que ainda não tinha os cursos, né, como você citou, né? Vocês precisam de conhecimento. Então, ele falou, vocês precisam ir para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não tinha a menor ideia. Carla, mas é tudo tão irônico, a vida da gente, o chamamento, é no momento certo, não existe, sabe? Ah, eu tenho que, deveria ter chegado mais cedo. Não existe. Não, chegou no momento certo. Aquele momento certo na vida da gente. Por quê? Porque eu tinha morado lá próximo à federação e não sabia que lá tinha toda essa maravilha, né? Nunca tive a curiosidade de conhecer. Aí eu venho morar pra cá, em Carapicuíba, aí eu faço a trajetória toda de volta. Para ir pro centro de São Paulo. Estudar. Estudamos, fizemos, nós dois, daí ele foi comigo. E ele pegou a Bíblia e o Livro dos Espíritos que alguém presenteou lá na Perdigão, que ele trabalhava lá, né? Alguém presenteou ele com o Livro dos Espíritos. Então ele pegou a Bíblia e começou a comparar para ver se o Espiritismo tinha a razão e a lógica, né, de acordo com a Bíblia, né? E ele foi se descobrindo e renasceu. E renovou completamente. Aquele homem que era ateu, que vivia nas coisas do mundo, mudou. Eu mal tinha matriculado na federação, eu precisei parar por conta de motivos de doença, né? Aí depois eu retomei e nós dois, lado a lado, seguimos juntos. Concluímos todos os cursos. Aí já prontos para o trabalho, agora cheio de teoria, né? Sim. Precisava trabalhar. Aí encontramos então o cristão. Então, aí nesse ponto, o seu Marcos já tinha saído da casa dele e montado uma estrutura. Tinha construído já o cristão. Porém, o Centro Espírita Cristão ainda estava assim, sabe?
somente levantado. Não tinha reboco nas paredes, não tinha piso no chão, mas tinha uma coisa bonita, sabe, Carla? Assim, lotado. Não tinha uma cadeira vazia. E o seu Marcos se colocava lá na frente, explanava o evangelho, sabe? Com toda aquela dedicação, com todo aquele amor, sabe? Aquela união, a área social que ele já trabalhava, né? Na distribuição de cestas básicas, e era bastante de gente. Chegava bem mais de 100 pessoas. Nossa. Né? Então, aí nós começamos a trabalhar lá, né? E depois o seu Marcos se foi, aí nós continuamos ainda, por mais ou menos uns quase 20 anos. Aí Deus mandou a gente para outra casa. E semear em outros jardins. Fazer outras, novas semeaduras, em uma casa que estava precisando muito de ajuda, da nossa colaboração. Aí eu ainda sinto saudade do Centro Espírita Cristão, porque a minha base, a minha raiz... Sua grande família, né? É onde eu comecei, né? Inclusive a Salete, que hoje é a presidente também, foi nossa aluna. Então, junto comigo. A Salete, a Débora, Sim. A maioria dos trabalhadores que lá estão foram nossos alunos, né? Sim. A antiga presidente também, a Viviane, né? Sim. Então, assim, nós fomos fazendo a nossa história através do chamamento pela dor, né? Pela mediunidade deseducada. E acabou que nós... Isso, Carla, eu acho que eu falo bastante. Pode falar, aqui é pra gente contar as histórias. Trouxe, sabe, uma organização nas nossas vidas, né? Organizou as nossas vidas. A vida física, né? Propiciou saúde. A vida material, o poder aquisitivo melhorou e muito. Até isso muda, né? E a gente agora não anda mais como andava antes de chegar na doutrina espírita, como que uma venda nos olhos, sem saber a direção exata, porque quando nós caminhamos sem conhecimento, é como se estivéssemos com os olhos vendados. Então, é como você apaga a luz ali, acionando o interruptor. Esse ambiente vai ficar escuro. Então, isso simboliza uma venda nos olhos. Então, foi uma remoção dessa escuridão na nossa vida. Sim, agora, a gente sabendo como caminhar, como se orientar, mas agora com Jesus. E assim, né? é isso, é iluminando realmente o caminho, né? Agora e colocando luz para que outros também possam caminhar junto nele, né? Sim. Nesse mesmo caminho. Isso que é bacana. E, seu Donizete, conta pra gente, então, como que foi essa virada de chave de ser um ateu, né? De não acreditar e, de repente, se debruçar sobre 2 livros tão importantes e, ao mesmo tempo, tão difíceis, porque não é uma leitura fácil, tanto a Bíblia quanto o Livro dos Espíritos, e se debruçar nele. E o que você acha que foi que, virou a chavinha, assim? Então, Carla, como a Ana já comentou, nós éramos católicos, né? Inclusive, eu fui estudar no seminário para ser padre. Fiquei 2 anos lá, né? E eu me decepcionei bastante, porque às vezes a gente presenciava coisas que não iam de encontro ao seu coração. Não ia de encontro. E seguindo o catolicismo, com todo o respeito que eu tenho, né? Mas não trazia aquela clareza de vida, não mostrava, não conseguia entender a minha relação com Deus, como que era, como que as coisas foram criadas, como é que Deus fazia as coisas, né? O que acontece depois da morte. Nossa, sempre foi a minha maior dúvida. Eu tinha uma preocupação muito grande em saber, conhecer um pouco dessas coisas, porque eu ficava pensando, mas morreu, acabou, vai lá para debaixo da terra, acabou. E isso me assustava.
E eu perguntei pro padre, o padre ficou bravo comigo. Esse mistério de Deus, não tem que querer saber dessas coisas. Então aquilo foi me esfriando em termos de religião. Entendi. Né? A gente foi me distanciando um pouco. Acreditava em Deus, claro, mas aquela coisa fria, Sim. sem vamos dizer assim, grandes feitos, grandes propósito, realizações, né? propósito, né? E aí, por causa da mediunidade dela, né, que é um dom divino, mas deseducado, ele traz muitas dificuldades, né? Tanto na fase dela de criança, né? A família teve muito problema com isso, porque não entendia, não sabia como lidar. E eu casei com ela, também não sabia disso, né? Até que a mãe dela falava, olha, tinha uma coisa para te falar, mas já que você roubou ela para casar, eu não vou falar. E era isso. Mas deixa eu falar uma coisa. E aí? Eu tive sorte de casar com ele. Porque se fosse um outro homem, me colocava na psiquiatria e de lá não Sim. saía nunca mais. Ia te internar Porque eles no iam hospício. achar que, para os psiquiatras, a gente é completamente malucos, É. né? E a minha condição parecia que eu era mesmo fora da casinha, doida. Então, a mediunidade deseducada, ela é bastante complicada. Eu não sei se você já passou por isso, viu pessoas passando por isso, que lá no Cristão, quando a gente estava lá, Sim. chegava bastante, né? Muitas pessoas chegou lá com esses problemas, né? E eu lidei com isso através dela, né? Durante um bom tempo, e foi difícil. Porque às vezes o espírito manifestava dentro de casa, às vezes na rua. E você não sabia o que E eu fazer, não sabia o né? que fazer. É. Eu ficava perdido. E agora? O que eu faço? O que eu falo? Né? Então, o primeiro contato, né, que a gente teve, como ela falou, lá com o senhor Marcos, né? Aqueles médiums dando as comunicações, falando, trazendo os espíritos que estavam, né, acompanhando, em sintonia com ela, né? Porque a mediunidade atrai Sim. todo tipo de espíritos, né? E principalmente os mais atrasados, né? Porque não tem um propósito, então chega qualquer um e manifesta, né? Então, quando começou aquele trabalho, me emocionou muito, porque eu percebi que tudo tinha um fundamento, uma razão de ser, um porquê. Aquilo foi dando para mim uma direção, né? Então, quando ele falou para ir para a federação, porque lá não tinha curso, não tinha né, estrutura para estar passando mais orientação, mais esclarecimento, ele me mandou para a federação, que é uma longa história, uma outra etapa que a gente pode estar falando, né? Mas e aí eu fiquei 10 anos lá fazendo curso na federação. E na federação, né, falando só por alto, porque é muito longo, fazendo o curso, quando eu colocava para fazer uma prece lá na frente, eu me apavorava. Porque eu fugi do seminário, dos motivos de eu ter saído do seminário também era o medo de falar em público. Isso me apavorava. Então não era nem a prece em si, mas era o medo de falar em público. Porque lá no seminário também era exigido isso, um treinamento para falar em público. E quando me colocava para ir lá na frente falar, era o terror. E lá né, eu saí de lá porque esse era um dos motivos, além de outros, não entender né, como as coisas funcionavam, né? E quando eu chego em São Paulo, através dela, eu fui indo na federação e também tinha que estar preparando para falar em público. Sim, para ser então, palestrante ou dar curso. Não tinha como fugir dessa realidade. É como se algo estivesse no meu destino. E aquele pavor todo, e um dia, né, uma certa noite, alguém me levou num determinado lugar e mostrou para mim, né? Olha,
você não precisa ter medo, não. Eu vou estar com você, eu vou te ajudar, tá? Mostrou um público enorme na frente assim, foi lá, mostrou como que é, como que faz, como que é isso, é aquilo, né? Para me ajudar a perder o medo, né? E aí destravou. E aí, quando eu tive o primeiro contato lá com o seu Marco, né, no Centro Espírita Cristão, para fazer os primeiros trabalhos, né, ali na frente, nossa, eu ia lá na tribuna, eu segurava na mesa assim, tremia toda, a mesa tremia, balançava toda, de pavor, né? Mas eu tinha que encarar, tinha que enfrentar, né? E eu percebia que a ajuda espiritual acontecia. Eu sentia isso, né? E a coisa foi fluindo, fui perdendo medo. Que bacana isso, né, seu Donizete? Porque eu tô vendo aqui, porque quando eu os conheci, vocês já estavam à frente, né? Já palestravam. Então, que bacana contar essas histórias para os alunos, né? Olha, eu comecei, eu tremia na primeira vez. Porque quem nos olha hoje acha que Já nasceu É pronto. tudo já muito fácil. nasceu pronto. E não é. Não é, Todos nós suamos frio, as costas ficam molhadas. Na primeira palestra, você tem medo de se perder, de perder o conteúdo, de dar aquele famoso branco, das pessoas te olhando. Então, realmente, é uma responsabilidade, né, muito grande. É. E que quando você está daquele lado, você fala, meu Deus, e agora? E aí o agora é que realmente a espiritualidade está ao nosso lado. O trabalho deles é fantástico. Você nunca contou essa história pra gente quando eu era sua aluna. Olha, até isso. Até isso é Até isso, importante Deus a gente permite saber. que É, modifique os medos. são sim, os removidos. medos. Os medos são removidos. Qualquer tipo de medo é removido. Inclusive esse de falar em público. Porque eu não era nada diferente. Um dia me chamaram para fazer a oração do Pai Nosso, sala de aula na federação. A gente sabe que é uma média de 50 alunos por sala. Porque lá é bastante salas e a frequência é grande. Para quem não sabe, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Rua Maria Paula Bela Vista. Sim, um prédio, muitos andares. Quem quiser conhecer, fica à vontade, é lindo, maravilhoso lá. O que acontece é que... eu esqueci, perdi aqui o foco. Que quando você foi fazer a primeira oração, lá na FESP. Aí o expositor me chamou para fazer a prece de abertura. Carla, eu queria que uma cratera gigante se abrisse e eu caísse lá dentro para nunca mais sair. Eu não consegui fazer a oração do Pai Nosso. Eu não consegui. Olha o que é o Dá medo, né? Branco, dá um bloqueio, um monstro. Gente, parece um monstro que vai devorar a gente quando está diante de pessoas que vai te ouvir, que está olhando para você. Depois isso tudo passa. E eu jeito acho... assim, fica tão natural. Sim, e eu acho que toda essa parte do medo, a gente teme o julgamento, né, da que as pessoas vão fazer sobre a gente. Eu acho que o medo, ele nos trava por esse motivo. Ai, o que os outros vão pensar ou vão olhar de mim? E aí, quando a gente começa a entender de fato a doutrina, questão de orgulho, de vaidade e tudo mais, isso vai passando, né? Porque a gente não tem mais um medo de ser julgado nesse sentido, que você, a senhora sabe o que é o melhor, o que está fazendo o melhor, seu Donizete também. Então, hoje vocês têm essa consciência, essa maturidade, mas quando a gente está começando, são tantos medos que a gente guarda dentro da nossa cabeça que é difícil. É a coragem, A que faz a diferença. Porém, essa coragem que faz a diferença, existe uma preparação. Isso para os alunos que estão um dia querendo se achegar a uma tribuna, né? Passar uma palestra. Então, tenha coragem e enfrenta. Porque faz a diferença no plano espiritual. Carla, quando a gente dormia, tanto eu quanto ele, os espíritos nos ensinavam. Sim. E a gente se via diante de uma multidão, passando a palestra que seria passada lá no Centro Espírita Cristão, entendeu? Então, já havia uma pré-preparação, né? A gente não fica sozinho. É. De jeito nenhum. Quando a gente propõe
há um trabalho de amor, um trabalho de luz, um trabalho de acolhimento, um trabalho de esclarecimento, pode ter certeza, a gente é muito bem amparado. E a gente tinha todo esse amparo, né? Era lindo, sabe? Aí quando a gente acordava confiante, Sim. aí um espírito foi e me falou, Ana Rosa, sabe por que que você às vezes fica muito tensa na hora de fazer a palestra? Porque você não está confiante. Você faça uma prece e confie em Jesus. Pede ajuda e simplesmente vai com a certeza de que está tudo aqui. Bom, tudo aqui. Acabei de falar, né? Primeiro, a gente tem que pôr a bagagem aqui. Porque o mentor vai trabalhar com a bagagem que está na sua mente. Se você não tem nada, ele não tem como. Não tem como te ajudar. Se você está dando uma palestra e, de repente, precisa contar uma história, né, que está de acordo com aquele tema, mas você tem aquela história, mas não está lembrando no momento, o mentor vai fazer com que você lembre. Entendeu? Ele está trabalhando com o que tem na sua mente. Sim. Então, esse seria uma dica para quem está começando como palestrante. Não desista, não esmoreça, confie, tenha fé, né? Porque consegue. E tudo é um aprendizado, então é se propor a aprender. É lógico que as nossas primeiras palestras não são iguais às que você dá 2, 3, 5, 10 anos depois que você acostumou a dar palestras. Mas a gente não conseguiria estar hoje onde estamos se a gente não tivesse começado lá atrás. Começo, né? Se não tivesse dado o primeiro passo. E isso tudo é assim. Então, a criança que está aprendendo a ler e escrever, as primeiras palavrinhas, a primeira escrita, é toda ainda com maior dificuldade. Mas se ela não tentou, ela não vai se tornar uma leitora, uma escritora. E assim é conosco, né? E tudo tem um parabéns ali, Tudo. né? Parabéns, você conseguiu. É a mesma coisa nós estamos que nem criança, né? Então tem aquele parabéns que os espíritos nos dão, os mentores, tudo, né? Como incentivo, como você disse, uma palestra de 20 anos atrás, hoje eu não passaria. Porque lá era aquela palestra, como você citou, eu ainda estava criança, Sim. começando a engatinhar no propósito, né? Hoje eu já aprendi muito mais. Então a bagagem é muito maior. Sim, né? sim. Tem muito mais coisa na cabeça para o mentor usar. O discernimento, né? A clareza, muita coisa modificou. Né? Então a gente vai só evoluindo, Carla. Não tem assim um limite para o conhecimento espírita ou para um limite para você evoluir aqui. Não tem. Por quê? Porque nossa evolução aqui ainda é desse tamanho. Sim, né? sim. A gente pensa que já está longe, não está não. Ainda tem muito. Pensamos que já crescemos, não crescemos ainda. Nós falamos sobre criança, estamos criança ainda. Sim. Perante a capacidade que tem, né? Até onde nós conseguiremos chegar um dia, né? Que nos auxilia, que nos passa, as mensagens, que nos escreve, né? Nos reportam as coisas do além. Então, nós somos ainda muito bebês. Com a sua história, eu estava lembrando de uma passagem que o André Luiz conta nos Missionários, no livro psicografado pelo Chico, que justamente ele estava acompanhando lá o mentor dos trabalhos, que era o Alexandre, nas casas espíritas. Então, mostrava toda essa palestra que era dada à noite, né? Enquanto estamos dormindo. Então, todo esse trabalho, olha, a gente vai precisar chamar fulano de tal que está dormindo para nos auxiliar nesse trabalho, então vamos lá buscá-lo em sua casa. Então, ele descreve perfeitamente isso que você deu como exemplo, do que vocês viveram e sentiram, e que realmente acontece, né? Então, é muito bacana a gente saber que a gente está amparado, tanto enquanto estamos acordados, e também, muito mais, eu penso, enquanto a gente está dormindo, né? E essa palestra é para os recém-chegados no plano espiritual, né? Que estão começando também o conhecimento. Porque as pessoas que não estudam aqui têm que estudar lá. Tem que estudar lá. Se não aprende aqui, tem que aprender lá. Um espírito me disse, Ana Rosa, o primeiro livro que vai estudar, quando chegar lá, quem não conhece nada da doutrina espírita, é o livro dos Espíritos.
Eu tava... É lógico que existe o livre-arbítrio, né? Sim, sim, De sim. acordo com a crença de cada um, né? Tem todo um respeito no plano espiritual também. E aquilo do estar né? pronto, Que nós né? sabemos. Que nós já falamos até aqui. Então, é tudo no momento certo. É. Não existe um momento errado, né? Até Tudo pra acontece conhecer, né? até para iniciar esse processo de É. conhecimento, né? Nós falamos. Eu estava lendo um livro uma vez, né? Mediúnico, Desencarne de uma Católica, né? E ela comentando as dificuldades que ela enfrentou quando aconteceu aquilo com ela, né? Estava voltando da escola e caiu, bateu a cabeça né? E desencarnou. E as coisas que foram acontecendo, aquela dificuldade toda, querendo voltar para casa, não sabia que o corpo tinha morrido, né? E aí quando chega no plano espiritual, né? O aprendizado pelo qual ela teria que passar, Sim. essa coisa toda, né? E isso traz para a gente muita reflexão, para a gente entender que as coisas que acontecem aqui é uma pequena fração do que está por vir. É. Né? E até do que nós já vivemos, né? Aqui é uma parcelinha, essa encarnação, né? A gente não sabe a nossa trajetória anterior e até onde a gente é capaz de chegar, né? Então, a doutrina espírita, ela abre a mente da gente, dá uma visão tão ampla da vida que muda tudo na vida da gente. Agora, só que tem uma coisa, quando eu comecei, como a Ana comentou, eu comecei com muita insegurança, porque eu não sou tão fácil de mudar. Então, mesmo que eu não tinha aquela firmeza no catolicismo, né? Mas para mudar, para entrar no espiritismo, eu queria ver se eu não estava dando um passo em falso. Entendi. Que eu pudesse me arrepender depois. Uhum. Então, aquela comparação, aquela busca na Bíblia, para ver se encaixava, aquelas coisas que vinham, aquelas orientações que vinham, se tinha a ver com o que estava relatado na Bíblia. E eu fui percebendo que a Bíblia ela é muito mais espírita do que qualquer outra coisa. Uhum. A mediunidade ali está presente em tudo. Uhum. Né? E fica muito mais fácil para a gente entender as orientações do Evangelho. Sim. Tanto da carta dos apóstolos, né? Quanto o próprio Evangelho. Né? Então, o Espiritismo ele abre um leque imenso de conhecimento, porque mostra para nós, né, o passado, né, da onde nós viemos, né, o presente, o que nós precisamos fazer agora, e nos prepara mostra o futuro que nos aguarda. Então ele dá vamos dizer assim, uma força de vontade, fortalece a nossa fé de uma forma tão intensa que é difícil. E é difícil explicar para os outros o que é isso, né? É difícil, para quem não os tem. Passa a ser o antes e o depois. Né? Antes do conhecimento e o depois. Porque a gente é outra pessoa. Agora, colocar isso na cabeça de alguém, se ela não tiver madura para receber aquilo, não tiver no momento para receber, a gente não consegue. Será muito mais difícil, Por isso, quando a gente chega numa casa espírita, como cristão, por exemplo, você vê como ela falou, né? Aquele grupo enorme, né? Aquele público ali, às vezes ficava a gente até quase lá de fora, mas os alunos que estavam se propondo a estudar, a aprender, era um grupo pequeno, perto dos 100 que estavam, né? Lá, sim. Então, porque não é fácil. Não, e vocês falaram, vocês ficaram 10 anos dentro da federação, quer dizer, não é fácil se deslocar de Carapicuíba até praticamente o centro de São Paulo, né? Mas numa época dessa de chuva, né, Carla? Sim, pegou muita enxurrada. E naquele tempo que tudo era mais difícil, né? Há um tempo atrás. Mas eu queria agora retomar essa trajetória de vocês. Vocês permaneceram no Cristão, onde eu os conheci, né, como instrutores, palestrantes, também auxiliavam em todos os trabalhos da casa, nas mesas mediúnicas, né?
Mas chegou um determinado momento que vocês receberam um novo chamado. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho aqui para nós como que foi isso de migrar de uma casa que já estava estruturada, que já tinha aí sua história, seus anos de caminhar, para começar numa nova casa. Como que foi esse processo? E quais as dificuldades, enfim, que vocês encontraram? Você, Donizete, reforçando o que você falou, que tem que ter a coragem, a fé. Então, como tudo isso foi importante para vocês nesse novo processo que vocês viveram enquanto espíritas? Então, fala você sobre. Como que tudo começou, essa migração? Pois ele tem mais a dizer que eu, porque os espíritos mostravam para ele, sabe? A necessidade da gente deixar o cristão e ir para a unificação cristã, né? Tá. Mas fale com ela sobre então, isso. eu tenho muita essa mediunidade do sono. Eu durmo, eu não fico parado. Eu estou sempre indo para algum lugar, fazendo palestra num lugar, aprendendo no outro, tendo contato com alguém aqui ou acolá. E quanto a isso, né, não foi diferente. Né? Às vezes eu dormia e alguém me levava, mostrava o Unificação e mostrava as dificuldades que estava enfrentando lá. A carência de um tudo. De mais trabalhadores, né? Mas não, trabalhador até que tinha. Mais trabalhadores com mais conhecimento. Implantar, porque só tinha palestra. Tá. Lá não tinha os trabalhos... Acolhimento, né, de fraternos, atendimento fraterno, desobsessão. Os trabalhos que uma casa espírita tem. Só fazia palestra e o pessoal ia embora, né? E mostrava para mim que eu precisava ir para lá. E quando eles começaram a mostrar isso para mim, quando de repente o seu Francisco entrou em contato comigo e me chamou. Ele era o dirigente, um dos dirigentes da casa. Fundadores da casa. Ele me chamou lá para ser o vice-presidente da casa, né? E ele seria o presidente e eu seria o vice. E aí, chegando lá, na votação, acabaram me escolhendo para dirigir a casa. E ali tudo começou. E a gente foi iniciando o trabalho, né? Superando as dificuldades, implantando um trabalho, uns trabalhos a mais, colocando, né, nos dias adequados. Então, as dificuldades para iniciar algo é grande, porque tem que adaptar o local, adaptar as pessoas, quem que encaixa onde. Não é fácil. Mas a gente foi conseguindo ir adaptando isso. E graças a Deus, eu me sinto muito gratificado, eu sinto, vamos dizer assim, bem, porque uma coisa é estar trabalhando numa casa espírita, como cristão, né? Sim. Fazendo todos os trabalhos. Mas dirigir uma casa é um trabalho diferente. Exige um pouco mais, né? Porque você vai conviver com pessoas diferentes, das mais diferentes condições. Você vai ter que ter o cuidado de estar lidando com essas pessoas, porque as pessoas são sensíveis, né? É o gestor, né? Você realmente, além de você oferecer, vamos falar, as suas habilidades enquanto espírita, de ser um palestrante, administrar um curso, você ainda vai ter que administrar, como você falou, e administrar as relações entre as pessoas talvez seja mais difícil, né, do que até a própria parte teórica, vamos assim falar. E penso eu que de fato se torna mais um aprendizado, né, para vocês, porque e uma prova nesse sentido, quanto eu me mostro flexível, quanto me mostro amoroso, quanto me mostro paciente para lidar com essas questões das diferenças humanas, né? Então, a psicologia humana é complicada. A pessoa não souber lidar, cria muitos atritos. Sim. E as pessoas são sensíveis. Tem aqueles que conseguem superar com mais facilidade. Tem aqueles que têm mais dificuldade. Sim. Então, criar essa relação, né? A gente administrar isso não é fácil. Não é. E eu agradeço a Deus pela experiência. Não é fácil, mas eu agradeço porque
foi um aprendizado muito importante para mim. E quantos anos vocês já estão lá na unificação? 6 anos. 6 anos. Um pouco- E hoje a um pouco casa mais. oferece os outros tratamentos, Oferece além das tudo. palestras É públicas. claro que pode ser feito mais, pode, mas é um local passo Tudo ao pequeno. seu tempo. Então, o número de trabalhadores também é pequeno, então não dá para a gente estar expandindo muito. Né? É muito diferente do cristão que tem uma estrutura, né, muito maior. Sim, e que mesmo assim é pequeno, comparando com outras casas que são ainda, prédios. né? E tem o podcast aqui também. Então, Além de ser pequeno, nós temos poucos alunos que a gente continua ensinando, né? Poucos alunos para a gente formar Novos trabalhadores, trabalhadores. porque devido ao número de frequentador, né? Nossa casa alugada agora, né? Então a gente não tem assim aquela raiz como tem o Centro Espírita Cristão, né? Hoje a gente está ali e amanhã o proprietário chega e pede o salão, a gente precisa procurar outro local. Isso prejudica a frequência das pessoas, porque as pessoas já estão acostumadas, né, com a distância, né? Sim. Tudo. De repente eles têm que pegar um ônibus, ter que andar mais, né? E agora está estável, né? Tem um bom tempo que está estável ali. Embora mudou o proprietário lá, mas ele gostou de nós e refez o contrato e não mexeu com a gente, graças a Deus. Que bom. E lá nós estamos, né? Até quando Deus quiser, né? Tanto no local quanto nos trabalhos, né? Sim. Porque a idade vai chegando e uma hora nós para também. Mas não para, você viu o Divaldinho, que belezinha, que tá o Divaldo Franco? Eu acho que enquanto a gente tem a saúde, a disponibilidade, no sentido de disposição física, a gente continua. É realmente só quando... E a gente vê tantas histórias, né? O nosso famoso Seu Zé, que hoje não se encontra mais encarnado, que também, né? Esteve lá no cristão também, e continuando, 70 anos, 80 anos, e continuava nos trabalhos. Os trabalhos espirituais, eu sinto isso, né? Que a espiritualidade ajuda muito e vai dando, né? Vamos dizer assim, dá dando mais tempo, né? Nas horas extras, né? Para chegar no final. Você vê o Chico, né? A condição que ele chegou, Sim. Né? Alguém precisando até segurar a mão dele, que ele não conseguia nem manter a mão assim levantada, Sim. Né? De tanta fragilidade, mas enquanto eu estiver falando, né, que é através da palavra que a maioria dos trabalhos são feitos, então eles vão dando oportunidade e vão prolongando, dando tempo de vida até onde o corpo aguentar. E a gente vê isso acontecendo com o Divaldo, né? Sim. Olha aonde ele está chegando, com aquela simpatia, com aquela alegria toda. Lucidez. E está indo com uma lucidez fantástica. Tem gente que às vezes chega a 70 anos, a ideia, já, né, a memória já começa a falhar. Nossa, antes dos 70. Às vezes esquece, né, não lembra mais de coisas. O nome, as coisas. Né? Olha, ele lembra de coisa ali que é fora de série. Sim. Né? Porque a colaboração com o lado espiritual, a ajuda que vem do lado espiritual é muito importante, é muito grande. Então, isso tudo nos dá ânimo de vida, nos estimula a seguir em frente, a procurar dar mais daquilo que a gente recebeu, que fez tão bem para a gente, levar para mais pessoas. Né? É claro que nem todo mundo quer ouvir, mas quem quer, dá prazer em estar passando adiante. Porque a gente percebe que aquele bem que nos fez vai também chegar àquelas pessoas. Sim. Nossa, isso é algo muito, muito gratificante. É uma questão emocionante. Existem muitas, né, dentro do trabalho, do acolhimento, do atendimento fraterno, na orientação. Então, uma mãe, ela estava depressiva, se senta diante de mim e, logicamente, as pessoas que estão passando por esta fase tão dolorosa, elas choram, né? E ela chorou e eu coloquei ela para fazer o tratamento, para acalmar, né?
E depois de 4 domingos de tratamento, eu vou levar o evangelho no lar da pessoa, né? Que daí o lar já está pronto para receber o evangelho de Jesus Cristo, né? Pois bem, esta moça, esta mãe, ela se acalmou, né? Aqueles monstros todos da depressão. E depois ela voltou novamente a conversar comigo e disse: Dona Ana, o meu filho não fala, tem 4 anos, mas ele ainda não fala. E já começou a chorar. O que eu mais queria, Dona Ana, o que eu mais queria era ouvir a voz, o som da voz do meu filho. E chorando, em planto. E eu ouvi o mentor. O mentor fica do lado com uma prancheta fazendo anotação. Né? Que são os pacientes, as pessoas que precisam de tratamento. Eu sou só intermediária. Aí eu ouvi o mentor disse assim: problema de mãe. Eles falam sempre assim, né? Meias palavras. Problema de mãe? E agora, né? Aí, depressa, já clareou minha mente, né? Mãe do passado, outra existência. Por isso a criança não fala, ela bloqueia a possibilidade da criança falar, que segundo a mãe, a criança já tinha feito todos que os era tratamentos possível na medicina, não tinha nada que impedisse ela de falar, de emitir som, de falar. Aí, tá bom. Vamos tratar a criança? Você quer o tratamento para o seu filho? Ah, eu quero, porque é tudo que eu mais quero na minha vida. É ouvir o som da voz do meu filho, né? Uma criança de 4 anos já fala muito bem, né? Ah, Carla, coisa mais linda do mundo. A criança passou pelo tratamento naquele domingo, foi para casa, né? E no caminho ela começou: mamãe querida! E abraçou a mamãe dele. E chegou em casa, não parava de falar. Aí ela pegou e gravou um vídeo e mandou para mim: olha, Dona Ana, ele não para de falar, toda emocionada, né? Quando chegou lá na Unificação Cristã, no outro domingo, ele olhou para mim e disse assim: vovó! E depois ele olhou como se visse Jesus, assim, e disse: Jesus! Desse jeito, Carla, que é coisa mais linda que isso. Era como se realmente esse espinho fosse tirado, né? E era uma mãe do passado. Que pudesse, assim, eles conseguiram se resgatar de alguma forma, né, nessa vida, se encontrar, passar por essa experiência e agora viver a plenitude aí do amor e da relação entre mãe e filho, né? Agora a gente coloca a música do Passe, né, que é aquela Ilumina, acho que você conhece, né? Aí ele canta a música o tempo todo. Ele fica sentadinho, quietinho assim, e ele canta. Na hora do tratamento, eu coloco aquele hino A Bezerra de Menezes, e ele canta, ele conhece a música todinha. Aí a mãe grava ele tocando flauta em casa, sabe? Acompanhando a música que ela põe em casa para ele, e ele canta, e ele toca. Precisa ver que belezinha. Então são tantas histórias, São muitas coisas que só boas. quem trabalha realmente numa casa espírita consegue, nesse atendimento fraterno, consegue vivenciar. E o quanto todas essas histórias, é como eu falo, elas acabam preenchendo a nossa alma de alguma forma, né? Então, você lembrou dessa história para trazer aqui conosco de algo que você viveu e que só esse momento, o quanto de ensinamento já lhe trouxe, o quanto de, tipo, calor mesmo humano, né? Assim, você fala assim, que dá. E a satisfação de você ter ajudado alguém. E é como você disse, eu sou só uma intermediária, é o que nós somos aqui, né? Nós somos todos intermediários, que o maior trabalho realmente ele é realizado pelo plano espiritual, né? Mas o que eu queria, assim, ressaltar é que fazer o bem, ele faz mais bem para nós que fazemos o bem. Então, eu lembro de muitos casos também, agora que eu também dou aula, né? Também sou instrutora, professora nos cursos, eu e o Wagner, Básico 1 e Básico 2, então já há muitos anos. Às vezes vem uma pessoa que já é trabalhadora e que foi sua aluna
e que te abraça e aí fala assim, nossa, eu nunca esqueço de tal coisa que você me disse. E você não lembra mais o que era essa tal coisa. Mas para a pessoa foi tão importante a tua fala naquele momento que transformou a vida dela de alguma forma. E isso, né, não precisa acontecer só dentro de uma casa espírita. Às vezes a gente pode transformar a vida de alguém que está ao nosso lado numa padaria, numa fila de supermercado, né, em qualquer outro lugar. Então, de você se propor a escutar e fazer o bem, eu acho que é o maior ensinamento. Essa foi a história emocionante lá da unificação. Mas eu posso contar uma emocionante do cristão, na época do meu trabalho, de acolhimento fraterno lá. Um dia um rapaz adentrou a casa, ele estava em agonia plena, em desespero total e absoluto, prestes a acabar com a própria vida. E ele só chorava. Ele chorava muito, 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 muito mesmo. Ele era dependente químico. Mas ele não queria mais viver aquela vida. E dava para sentir. Quando eu peguei a mão dele assim, dê sua mão. Que eu falei, me dê sua mão. Eu segurei a mão dele assim. Eu senti toda a dor, todo o sofrimento, toda a agonia, todo o desespero deste rapaz. Olhei para ele e disse... Você quer, e se você quer, você pode, você consegue. Porque Jesus disse, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Uma vez que você quer, você vai vencer isso tudo. A depressão, o vício. Ele havia perdido a esposa, os filhos, os pais, toda a família. E ele não chorava copiosamente, não conseguia. Era só planto. Eu disse a ele, vou ver o seu sorriso aqui, ó. Antes do 4º domingo de tratamento. Você vai fazer a sua parte. Nós vamos fazer a nossa. E aquele rapaz foi. Todos os domingos chegava e dizia para mim, Dona Ana, eu estou limpo. Eu consegui, Jesus me ajudou, eu consegui, eu estou limpo. Eu venci a vontade, eu não usei. No outro domingo, a mesma coisa. E aquilo me enchia de alegria, né? Meu coração ficava cheio de amor, e esse amor, essa energia, transferia para ele. Sim. Aí, chegou o 4º domingo, dia do retorno, né? 5º domingo, aliás, que é 4 domingos de tratamento. Aí nós conversamos, marcamos o evangelho no lar, fomos fazer o evangelho no lar dele, né? Aí ele já estava na casa dos pais, olha que coisa mais linda, já estava na casa dos pais. E então, ele estava conseguindo esta força, e é um recado muito importante para quem passa Por uma situação assim. por uma situação de vício, de dependência química. Então ele estava estudando a Bíblia. E a gente via a fé nas palavras. A gente vê a fé nos olhos. Então é aquele filho que renasceu. Sim. Para a vida. Carla, ele venceu o vício. Logo depois, ele estava lá, no centro espírita cristão, na Estrada da Fazendinha, com a esposa, com os filhinhos e ela gestando um novo bebê. Uma nova vida estava chegando. Que coisa mais linda que isso. Sim, eu acho que é... coisas lindas que a gente vive. A fé transforma mesmo. E é isso que você... eu acho que é importante falar nesses ensinamentos. E quando você estava contando isso, eu lembrei de várias passagens, né, de Jesus que ele fala exatamente isso. É a tua fé que te curou. A tua fé no sentido, a tua vontade que existe dentro de você superar os desafios. Se a gente não manifesta de fato essa vontade, a gente não consegue sair do lugar. Mas a nossa fé, ela move montanhas, né? Ela tira todos esses abismos ou outras coisas que nos impedem de evoluir, né? Exatamente, eu acho mas que a pessoa tem que ter essa fé. tem que ter. Porque se não tiver, Carla, não consegue. E eu acho que a fé, e ela vem nesse momento do tipo, eu não quero mais sofrer. Então, tanto o caso da mãe, que estava num profundo sofrimento,
né, de depressão, quanto no caso desse jovem, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais essa vida para mim. Tomei uma decisão. Verdadeira. E é o que a gente vê em muitas mesas mediúnicas, quando a gente socorre irmãos, que eles estão pedindo ajuda, que eles também não querem mais ficar naquela zona de sofrimento. Então, eu acho que é isso que eu acho que é a mensagem bonita. A gente entender que todos nós, sem exceção, temos essa possibilidade, essa chance de reviver, né? Enquanto até encarnados mesmo. Agora, então, a maravilha da doutrina espírita é isso. Você aprende, você ensina, você que passou por tanta dor e sofrimento, hoje você presencia a dor, conversa com a dor das pessoas. Conversa com a dor, E auxilia ela também a deixar essa dor de lado, né, a vencer isso tudo. Isso é gratificante, não tem preço. se um dia, De jeito nenhum. a hora que as pessoas tiverem noção da grandeza de que é, né, um pronto-socorro espiritual, né, um centro espírita é um pronto-socorro espiritual. E como pronto-socorro espiritual, gente, a capacidade, a condição de auxiliar é imensa. Sim. Porque todas as dificuldades pela qual as pessoas passam, ela começa justamente do lado espiritual. Sim. Né? O perispírito começa a ser atingido e do perispírito tendo, né, o corpo espiritual tendo as dificuldades, os problemas, que vai passando para o corpo físico. Então esse auxílio, né, que a casa dá é imenso. E as pessoas, quando eles começarem a ter conhecimento dessa realidade, a procura pelas casas espíritas vão ser cada vez maior. Cada vez Eu mais. estava vendo uma palestra do Divaldo, ele comentando sobre isso, né? Ele falando, né, sobre 2025, né? Vai ser o ano onde o espiritismo vai ganhar vamos dizer assim, ele vai Expansão, expandir, né? bem mais, ele vai, né, vir muito mais pessoas que vão aderir ao conhecimento. E aí eles que perguntou, né, para o mentor, né, se o espiritismo seria a religião do futuro, né? Uma pergunta que vindo do Divaldo é fantástica, né? Ele falou, não, o espiritismo não vai ser a religião do futuro, né? Ele ficou, mas como? Não, ele vai ser o futuro das religiões. Ele não quer ter o predomínio da verdade sozinho. Não. As religiões vão chegar ao conhecimento que a doutrina traz, vai chegando em cada religião e elas vão se unindo em termos de conhecimento. Então todas elas vão ter essa abrangência de conhecimento, né, que o Espiritismo traz, que consola tanto, que ajuda tanto, que prepara muito melhor, prepara para o futuro, mostra a grandeza desse futuro, né? Mostra a Deus de uma forma muito mais clara e objetiva, fortalecendo a fé, essa fé raciocinada que a doutrina traz, né? Ajuda as pessoas a raciocinar e ter a convicção de que ele está no caminho certo. Sim. Que é uma coisa você estar num caminho e ficar naquela dúvida. Será que é o caminho certo? Será que eu estou andando de acordo com as orientações de Jesus? Né? Outra coisa é através das orientações a gente perceber que a razão diz que a gente está no caminho certo. E até no caminho errado, quando nós estamos no caminho errado. A razão nos mostra. Quando que estamos desviando. Desviando. Né? Tomando rumos equivocados. Nos fortalece muito. E eu tenho comigo que uma pessoa que ela adere ao Espiritismo e ela conhece, e ela se torna vamos dizer assim, alguém que um espírita cristão,
vamos dizer assim, convicto. É muito difícil ela mudar, porque aquilo preenche. Deixar de ser, né? Ele preenche aquele vazio em termos de religião, preenche aquele vazio que ele sentia antes. Porque isso acontecia comigo. Eu tinha um vazio, algo que eu queria conhecer, que eu queria saber, mas não sabia onde buscar. E eu consegui encontrar na doutrina, isso foi me preenchendo, e hoje eu não consigo me ver fora disso. Eu não consigo me imaginar, né, fora do espiritismo, por outro caminho. Por um outro caminho. Olha, nós estamos já conversando há bastante tempo e eu gostaria de agradecer imensamente. E para mim, assim, nossa, foi uma honra tão grande estar aqui com vocês hoje e relembrar, como eu falei, esses filminhos na minha cabeça passando, o que eu sou hoje, o que eu era quando eu cheguei, que todos vocês me acolheram, que eu só tenho a agradecer. E agradecer porque eu também sou um exemplo vivo do que vocês me ensinaram, né? Então, eu sou um exemplo de onde eu estava quando eu cheguei e até onde eu estou hoje. Então, que as pessoas, o que eu desejo aqui é que as pessoas busquem essa ajuda quando a dor estiver muito grande. Que busquem, que vão encontrar, né, um consolo, vão encontrar um conforto e talvez encontrem esse vazio, consigam preencher esse vazio e que consigam semear, né, em outros lugares tudo que aprenderam. Então, algo para encerrar, o que vocês gostariam de deixar de mensagem? A câmera pode olhar direto para aquela câmera para deixar uma mensagem para o nosso público que venha do coração. Mensagem do coração. Marido, faz aí. Vai. Então, depois eu passo eu gostaria de comentar, falar com aqueles que estiverem me ouvindo, né, da emoção que eu senti quando eu entrei na federação pela primeira vez, né, ouvindo a palestra lá, mas eu sentado lá no meio do público ali, é um salão bem grande, né, quando eu comecei a ouvir a palestra lá, mas eu senti uma emoção tão grande, mas eu comecei a chorar. As lágrimas corriam assim, ó, descia. E eu ficava envergonhado, porque até não está pensando que eu estou passando por alguma dificuldade, mas tem uma emoção tão gostosa, mas tão prazerosa. Eu senti que o meu espírito estava como se ele estivesse encontrando algo que ele estava procurando há muito tempo. E ali ele encontrou. Ele sentiu tão bem ali que ele mostrou essa emoção através das lágrimas. Ficava com vergonha, as pessoas olhando para mim e eu chorando. Gente, mas era um choro, uma emoção tão gostosa. Olha, marcou, faz mais de 30 anos. Eu nunca me esqueço disso. Foi muito gostoso de sentir. Eu espero que muitos possam sentir essa mesma emoção quando tiverem o primeiro contato. Ele nunca vai esquecer. Não vai. Isso marca muito. Verdade. Brilhou na minha mente já a mensagem que eu devo passar. Sobre as crianças. Eu acredito que ainda o número de crianças numa casa espírita é muito pequeno. Que os pais não se importam muito em levar o filho ou os filhos para o conhecimento. Gente, é tão importante. A criança, o João Vitor que está ali, né? João, meu neto, está ali, está com 19 anos. Eu criei ele assim nos meus braços desde 3 aninhos, né? E ele, a Carla, que lembra bem, né, Carla? Às vezes passando aula e tudo, e ele lá sempre. Sentadinho. Então, ele está com 19 anos. E ele conhece bem o certo e o errado das coisas da vida. Então, ele já anda no claro. Ele não está no escuro. Ele já iluminou o próprio caminho, né? Pelo conhecimento. Também estudou todos os cursos
com a gente, né, João Vitor? Então, levem os filhos para o aprendizado, para a casa espírita, para eles se familiarizar com a casa, para ir para a sala das crianças. Se não tiver a sala das crianças, não tem importância. Nós mesmos, lá, nossa casa é muito pequena, nós não temos sala das crianças, mas as crianças que vão, elas ficam parecendo adulto, tão cheias de atenção, que parece que elas devoram cada palavra, que coisa mais linda. E eu, às vezes, elogio os pais até nisso, né? Então, leve os filhos para a casa espírita, ensine sobre Jesus para as crianças, né? Fale com as crianças. Faça uma oração junto com seu filho. Faça o evangelho no lar. Tenha um hábito de receber Jesus no lar, em família. Então, essa é a minha mensagem, porque, infelizmente, eu ainda percebo, os pais vão para casa, quase sempre as mães, né? Dificilmente os homens vão. E as crianças ficam de lado, né? Porque se um se achega, o outro também. E quando, de repente, está o marido, a esposa, os filhos e a família toda unida, no mesmo propósito, na mesma luz, na mesma caminhada, com Jesus, conhecedor do Evangelho de Jesus Cristo, conhecendo a doutrina espírita, porque uma completa a outra, né? Jesus completa a doutrina e a doutrina completa os ensinos de Jesus, nos dando as condições de direcionamento necessário para nos conduzir da melhor maneira possível. Então, essa é a minha mensagem para os pais. Então, muito obrigada mais uma vez. Aqui o podcast está sempre aberto. Quando vocês quiserem voltar, quiserem falar de, às vezes, algum evento ou de algo que seja importante para o movimento, esse canal, a gente fala, ele é uma extensão da Casa Espírita, ele é uma extensão do cristão. E é um jeito da palavra de vocês chegarem a quem precisa. Então, mais uma vez, muito obrigada. As portas estão abertas. Fique conosco, a gente terá outros episódios também contando sobre trabalhadores aqui do Cristão, de como tudo começou. Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Agradecemos. Abraço a todos.